Segundo Reis, no capítulo 5, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Segundo Reis 5,14. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Naamã voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites presentes do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, que eu não aceitarei. Insistiu com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. É claro que ele estava tratando com um homem que estava acostumado a comprar as pessoas, a pagar, a usar do seu poder. E ele estava sendo trabalhado por Deus. Isso aqui já foi um outro mergulho. Naamã teve que receber uma cura de graça. Porque quem está pautado em cobiça, em avareza, não sabe conviver com a graça. Então ele ainda estava sendo curado da sua lepra aqui. E versículo 17, disse Naamã: se não queres... final do versículo 16. Insistiu com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Versículo 17. Disse Naamã: se não queres, então te peço que ao teu servo seja dado levar uma carga da terra de dois mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo. Chegou como chefe maioral, general do exército da Síria, saiu como servo de Eliseu. Olha que coisa linda, quando a cura chega, quando a restauração chega. Porque esse teu servo jamais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimão para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Rimão, quando assim me prostrar na casa de Rimão, nisto perdoe o Senhor o teu servo. Eliseu lhe disse: vá em paz, meu filho. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, o moço do profeta Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que o meu senhor impediu a este sírio Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Tão certo como vive o Senhor. Porque pior do que uma avareza e uma cobiça é uma avareza e uma cobiça espiritualizada. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem, tudo vai bem, ponto e vírgula. Meu senhor, ou seja, o profeta Eliseu. Agora, o moço do profeta Eliseu está se referindo a Eliseu, diz: olha, o meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivas. Disse Naamã: ser servido de tomar 2 talentos. Insistiu com ele e o amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, em 2 vestes festivas, pô-los sobre os 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs de pé diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: da onde vens, Geazi? Respondeu ele: o teu servo não foi a parte alguma. Porém lhe disse o profeta: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. É interessante que quando Deus limpa a lepra
de Naamã, a lepra, ficou procurando um lugar para pousar. E achou na cobiça do servo, do profeta, achou no sentimento cobiçoso daquele servo, um lugar para pousar. E ele ficou leproso, porque cobiça, que é a alma gêmea da avareza, ela é uma lepra. E te digo, uma pessoa pode ser boa, maravilhosa, dedicada, mas ter esse cativeiro da cobiça, ter esse cativeiro da avareza impregnado na sua alma, que a gente pode disfarçar, que a gente pode espiritualizar. O fato é que todos nós passamos por tentações desse gênero que procura arrancar a gente da nossa confiança em Deus, da generosidade do caráter de Deus em nós, de ter a nossa esperança na provisão de Deus, e a nossa dependência, a nossa suficiência em Deus, e buscar naquilo que não é nosso, ou pelo menos no tempo que não deveria ser. Aonde que nasceu a avareza, aonde que nasceu a cobiça, que ela está altamente também ligado à inveja, e é algo extremamente nocivo, porque quem tem o problema da avareza, quem tem o problema da cobiça, a sua vida, a sua pior tristeza, normalmente é a alegria do outro. Ou a alegria do outro passa a ser a sua pior tristeza. Se nós lembrarmos, por meio de uma oferta, porque a oferta fala de bens, de provisão, nós bem sabemos que Caim e Abel, esses dois irmãos essa trama familiar resultou num assassinato por uma questão de oferta. A Bíblia fala que Abel, das suas primícias, ofertou ao Senhor, e ele cuidava de ovelhas, gados. Já Caim era agricultor, e a Bíblia diz que a cabo de dias trouxe Caim ao Senhor a oferta da sua lavoura. Interessante que a Bíblia fala que Abel deu da sua primícia. Caim, a cabo de dias, Caim deu do fim da lavoura, da sobra da lavoura, daquilo que ele não conseguiu consumir. Porque reteve e não tinha o Senhor como fonte de consciência de provisão e dependência dele. O que acontece? Acontece que Caim fica extremamente magoado, machucado, não somente porque Deus rejeitou a sua oferta, mas ele ficou extremamente magoado porque Deus recebeu a oferta do seu irmão Abel. E ele, ardido de inveja, foi matar Abel. Por quê? Porque a cobiça torna a prosperidade do outro a minha raiva, torna a alegria do outro a minha tristeza, torna a saúde do outro a minha enfermidade, torna a elevação do outro a minha queda. É quando a prosperidade do outro passa a ser a minha enfermidade, a minha maior tristeza. Foi o caso de quem? O caso do irmão do filho pródigo, que envolvia bens também, envolvia posses, e o filho pródigo gastou tudo, você bem sabe, eu também. Quando ele volta, o irmão, que tinha tudo na sua mão, ele não conseguiu suportar ver o pai fazer uma festa para o outro, porque o avarento e o cobiçoso, ele tem um tribunal dentro de si, que ele se acha de direito de decidir o que o outro merece ganhar ou não merece. Por isso que, muitas vezes, contexto de igreja, é muito comum isso acontecer. Quando alguém vê o outro ganhar um cargo, uma oportunidade, pessoas se ferem, pessoas se fecham, porque a sua tristeza é a alegria do outro. E aquele filho pródigo, ele ficou muito chateado, com raiva, de dizer: pai, você foi dar uma festa para esse que esbanjador,
Você nunca me deu um cabrito? Ele disse, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Você não está com raiva porque te falta alguma coisa. Você está com raiva simplesmente porque eu resolvi dar algo para o seu irmão, e que no seu julgamento ele não merece. É terrível quando a alegria do outro passa a ser a minha tristeza. E isso, irmãos, vem da inveja, e é algo terrível. Não é algo que Deus queira punir, não é algo que Deus queira corrigir, disciplinar, não, porque isso por si só castiga a gente. Isso já é uma cadeia. O Senhor quer nos curar e quer nos limpar. A inveja é algo muito ruim. Pergunta para mim, se você quiser perguntar, eu mesmo vou perguntar no seu lugar e eu mesmo vou responder, porque a pergunta é para mim. Pastor Juscelio, você tem inveja? Tenho. Tenho inveja, me pego tendo inveja. Isso não seria um pecado? Depende, meu irmão. Depende. Como depende? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Uma coisa é o que você sente, outra coisa é o que você pratica. Sentimento não é você que cria. Ele brota dentro de você. No curso sobre ansiedade, que a nossa Sarinha ministra dentro da plataforma, não sei se você já teve a oportunidade de assistir, não subestime o fato de ser uma menina de 19 anos falando sobre ansiedade. Talvez como pai e mãe nós deveríamos ali sentar e ouvir a Sara. Por quê? Porque nossos filhos jovens e adolescentes estão passando por crises terríveis na área da ansiedade. Talvez ouvir alguém que na idade deles tem um pensamento de vitória sobre isso seria muito positivo. Mas ela fala uma coisa muito tremenda que dentro desse curso, numa das aulas, ela fala o seguinte: você não escolhe os pensamentos que entram na sua mente, mas você escolhe qual que fica. Então, você não tem o poder muitas vezes de escolher que pensamentos entram na sua mente, mas você tem o poder de escolher qual deles vão ficar. Então, uma coisa é você sentir inveja, outra coisa é você praticar a inveja. Amor para Deus não é o que o amor sente, amor para Deus é o que o amor faz. E é por isso que Deus me deu a fé. Deus me deu a fé para mim não ter que obedecer às mazelas dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, da minha alma. Então, na medida que eu creio na generosidade, que eu creio na alegria, que eu creio na comemoração de trabalhar a favor do outro, mesmo que no meu coração brote uma inveja, mesmo que no meu coração brote um sentimento de insatisfação ou de eu achar que deveria ser eu ou que aquilo deveria ser para mim, seja o que for. Se eu tiver que abrir a minha boca ou ter alguma atitude, eu vou praticar aquilo que a palavra diz, porque sentimentos não sou eu que crio, sentimentos não sou eu que gero, eles brotam. Em pecado não é o que você sente, pecado é o que você pratica. E na prática da justiça é que você não só combate essa enfermidade da sua alma, mas os recursos para você combater isso está onde? Está nos seus mergulhos no Jordão. É quando a gente vai chorar mesmo diante de Deus, dizendo: Deus, tem essa realidade aqui na minha alma, só que essa é a minha realidade, essa não é a minha verdade. A minha verdade é que eu sou puro em Ti, eu sou abastecido em Ti, eu sou grato em Ti, e quem vai me definir é a Tua cura e não a minha lepra.